Olá a todos, bem-vindos ao canal. Em um dos vídeos do canal, vimos como criar uma thread no estilo C. Agora vamos criar uma thread com os comandos do Windows. Eu já estou com o código pronto, pois é muita coisa para digitar, só vou explicando ele passo a passo. Depois você pede o código-fonte lá no GitHub, se quiser. No Windows você tem essa função getLastError, que ela te retorna um código. Aqui ela te retorna a mensagem, para você não ter que ficar tentando adivinhar o que o código significa. Você pode aproveitar essa função aqui em outros lugares, ela é muito legal. Quando você tiver que pegar o getLastError, ao invés disso você pega e usa essa função getLastError as string, que ele vai te voltar um texto. Muito boa para fazer isso. Aqui, a thread segue o padrão de DLL para retorno. Você pode ver no vídeo de criação de DLL neste canal. Como nas threads em C++, o parâmetro é ponteiro de void, para poder receber qualquer tipo. Se você não sabe a diferença, tipo void significa não tem tipo, mas ponteiro de void significa que o tipo é desconhecido, daí precisamos de um cast em algum momento. Então, na função thread aqui, nós temos um parâmetro lpvoid, se você quiser olhar aqui, ó, dá um Ctrl e ver, ó, ele é um void ponteiro, ó, isso significa lpvoid. São as macros que o Windows adora criar para facilitar a vida. Então aqui nós estamos recebendo um ponteiro de int, fazendo um cast, para um ponteiro de int. E depois imprimimos, fazemos um for aqui, e vou passar algum número, e fazemos um for dele, e mostramos qual é a thread que está executando e qual é o int que está no momento. No main, para você fazer a criação da thread, você tem que definir um tipo de dado para ser passado para a thread. Pode ser um int, um float, um double, uma estrutura, uma classe, se for C++, não importa. Quando você for criar a função, você tem a createThread. Essa função ela pede alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é um atributo de segurança, que é uma estrutura que tem que passar aqui. Em geral, você não precisa dessa estrutura para nada, a não ser que em uma situação muito específica, mas aí alguém tem que te dizer o que preencher nessa estrutura. O zero aqui, o segundo parâmetro, é o tamanho da pilha, ou stack, que você já deve ter visto em outros vídeos do canal. E também, em geral, ela é zero, ou seja, usa o valor padrão para a thread. Se precisar de mais pilha, alguém tem que te informar, ou quando vier o retorno de erro da thread, ela vai te dizer qual o tipo de erro que foi, aí você vai entender que foi a pilha que estava muito pequena. Mas, em geral, o tamanho padrão é o necessário para funcionar direitinho. O terceiro parâmetro é a thread em si, que nós criamos lá em cima, que é, tá vendo? É the word thread. Essa aqui é a thread que vai ser executada. O quarto parâmetro é um ponteiro para o dado que você quer. Como eu criei um int aqui, eu estou dando o endereço do int. Se fosse uma estrutura, seria o endereço da estrutura e assim por diante. Lembrando que lá na thread ela vai ter um ponteiro de void, então nós temos que passar um ponteiro ou um endereço de memória, tanto faz. Esse quinto parâmetro aqui, que é o zero, ele é um flag de criação que pode fazer com que a thread comece sendo suspensa. Ou seja, você cria a thread e ela congela por um momento. Para você retomar a execução dela, você usa um comando chamado resume thread. Mas em geral, você não cria uma thread para ficar congelada, você cria ela para ser executada. Então, se for em algum momento você precisar disso, talvez seja por performance, ou decisão da empresa, ou decisão sua, criar a thread suspensa e só ir executar ela quando precisar. Isso é decisão sua. Esse no aqui, você pode colocar o endereço de memória de um int para ele retornar o ID da thread. Ele não é utilizado para nada. Pelo menos eu ainda não tive utilidade de uso dele, mas você pode colocar aqui o endereço de um int, por exemplo, para ele retornar o ID. Em geral, eu só preciso do handle, que é o que o sistema operacional me retorna dizendo, olha, a thread foi criada e esse é o apontador dela. O ID da thread, até hoje não vi necessidade, mas ele está aqui se você precisar. Todo comando que cria ou verifica alguma coisa, é interessante você testar se ele foi bem sucedido. Aqui eu estou verificando se esse random aqui é diferente de nulo. Você podia botar igual a null aqui, por exemplo. Porque você não sabe se a thread foi criada com sucesso. Então você tem sempre que fazer esses testes. Alguns programadores mais preguiçosos podem achar que isso não é necessário, mas todo comando que retorna um bool, retorna um ponteiro, retorna um ID de alguma coisa, é sempre bom testar se não veio nulo para você não ter surpresas. Bom, aqui ele criou a thread. Como que eu sei que ela terminou? Você tem um comando aqui que chama wait for single object, que ele vai esperar a thread. Então você passa aqui o handle da thread, não o ID. Você passa o handle da thread. E você pode dizer um tempo que você quer aguardar.
Por exemplo, você pode dizer aqui que você quer aguardar 1 minuto, mas se a thread não acabar depois de 1 minuto, esse comando vai sair e vai entrar aqui no switch case de quais foram os resultados que a thread emitiu ou que ele identificou que aconteceu com ela. Então, o interessante é sempre botar infinito. Isso quer dizer que, enquanto a thread estiver executando, esse comando wait for single object vai ficar esperando ela terminar. Como que ela termina? Aqui na thread, quando ela encerrar. Aqui ela está num for, um loopzinho. Quando ela encerrar e não tiver mais comandos, ela sai. Simplesmente assim, você põe um return 0, dizendo que está ok, por boa prática. Se você não colocar nada também ele funciona, mas uma boa prática é sempre colocar um return 0. E ele vai te dizer que a thread encerrou. Quando a thread terminar lá, esse comando aqui sai. Aí ele sai com return code. Aí você pode ver o que aconteceu. Se ela foi abandonada, por exemplo, porque ela ficou esperando um mutex ou um semáforo ser liberado, mas isso não aconteceu. Sobre mutex, nós vamos ver num outro vídeo como que funciona e como utilizá-lo. Então aqui ele ficou esperando alguma coisa e essa coisa não foi liberada para ele, a thread encerrou. O estado objeto sinalizado, que é esse wait object 0, significa que a thread terminou com sucesso. O timeout aqui tem a ver com o tempo que você colocou aqui no single object. Por exemplo, o que eu te falei, você esperou 1 minuto, mas a thread demorou 2, ele vai sair com timeout. Ou então houve uma falha na thread. Aí você vai usar aquela função getLastErrorAsString, que ao invés de mostrar um número, ele vai te mostrar a string do erro. Isso é muito legal. E um default aqui que eu coloquei, caso não entre em nenhuma dessas. Toda vez que tem um switch case, é interessante você botar um default para indefinidos e você mostra qual é a mensagem de erro. Depois que você fez tudo isso, como tem um create thread e tem um handle, todo handle no Windows tem que ser fechado de alguma forma. Então aqui está o comando que fecha. Ele pega o handle do create thread e fecha ele, para o sistema operacional liberar todos os recursos. Se você tem ainda dúvidas sobre recursos do Windows, há um vídeo no canal também que explica como que funciona o Garbage Collector, como que o tempo que ele demora para fazer, por que é interessante você controlar isso e não deixar o sistema operacional controlar. Então, se dá um close random aqui, ele libera todos os recursos. Vamos executar para ver se funciona. A thread já executou, está começando. Eu passei o valor 10, então vai fazer um for lá de 0 a 9. Pronto, encerrou. Estado do objeto sinalizado. Aí você pode perguntar para mim, tudo bem, mas como que eu sei que isso é uma thread? Como fazer uma comprovação de que isso realmente executou em paralelo? É fácil, vamos criar uma segunda thread e vamos executar as duas ao mesmo tempo. Então vamos aqui em cima, vamos copiar a thread 1, vamos colocar aqui como thread 2, passando os mesmos parâmetros, para não ter dúvidas. Só que aqui eu vou colocar o identificador, thread 2 traço, thread 1 traço. Bom, já que nós criamos duas threads, eu preciso criar dois handles. Então aqui embaixo, ao invés de ter um handle só, vamos criar um array de handle. Então random thread, duas posições. Então esse cara aqui já não está mais criando, ele vai usar a posição 0. Aqui, vamos copiar o teste. Vamos alterar o teste aqui também, se ele executou certinho. Então vamos copiar a primeira thread, executar a segunda. Então na posição 1 vai ser a thread 2, os mesmos parâmetros, poderia passar uma estrutura, uma classe, qualquer outra coisa aqui, um elu1, se quisesse. Teste 1, retorna 2, e vamos colocar 2 waiting for single object. Eu vou explicar isso aqui para você. Então o primeiro é o índice 0 e o segundo é o índice 1. E aqui podemos deixar do jeito que está. Você poderia copiar esse daqui para o primeiro e depois copiar isso para o segundo. Dois switch cases, um para cada um. Vamos ver? Ah lá, está executando os dois ao mesmo tempo. Então agora eu consigo comprovar que são duas threads. Tá vendo? Não. Os dois mesmos números ao mesmo tempo. Legal. Aqui eu tenho uma particularidadezinha. O wait for single object, como está infinito aqui, ele só vai sair quando a thread terminar. Então vamos supor que a thread 2 termine primeiro que a 1.
Então a 1 vai ficar aguardando aqui. Quando ela terminar, ela vai cair no comando single object, que já vai ter terminado e vai cair fora. O contrário é verdade também. A thread 1 terminou primeiro, então ele está aqui parado, a thread 1 terminou, ele passa para 2. A 2 não terminou, ele vai ficar aguardando. De qualquer forma, ele vai ficar aguardando isso aqui. Só que ao invés de eu usar esse monte de wait for single object, eu posso usar um outro comando. O que seria? Vamos definir o retorno aqui também. Return code é igual wait for multiple objects. Aí eu digo para ele, quantos objetos são? Quantas threads? 2. Qual que é o handle ou a variável que vai conter o handle? É o thread, que vai ter os dois lá, que é um array. Aí eu quero que a thread me sinalize que terminou, ou eu quero ficar esperando que ela termine? Quero. Quanto tempo eu quero ficar esperando? Infinito. Aí eu posso vir aqui, apagar esse comando e executar da mesma forma. Olha lá, está executando do mesmo jeito. Legal, né? Mais do que isso, que é colocar a estrutura de que você precisa aqui de permissão, mudar o stack, isso não é necessário. Em 99% dos casos não vai precisar disso. E aí, gostou? Achou facilzinho criar thread? Não é difícil não, só tem que seguir algumas regras igual a thread do C e do C++, mas é bem simples a criação da thread. Só toma cuidado para não criar muitas threads que façam muitas coisas pesadas, aí o sistema também não aguenta. Você vai perceber que o Windows, ou até o Unix, se você usar thread do C, eles vão ficar lentos demais. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.